apareceu aí pra você no Face? Fala pro pessoal aqui que já tá começando. Fala que a gente só tá arrumando o Facebook. Olá pessoal, mais um minutinho, estamos fazendo um ajuste aqui no Facebook, já vamos iniciar. Um pouquinho de paciência, por favor. Tá com a câmera. Pode ir começando aqui, ó. Vai começando aqui, que eu vou arrumando aqui. Já tem 21 pessoas. Pode começar. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E é com alegria que nos reunimos para o nosso evangelho de hoje aqui na Fraternidade do Amor. E aí é onde todos estão. Vamos formar hoje uma corrente de muita luz entre todos nós para mais uma oportunidade de aprendizado. A nossa proposta de hoje é falarmos sobre a luz interior que todos possuem, como nos afirmou o nosso Mestre Jesus. Antes da gente partir para o início do tema, vamos passar uns recados aqui da fraternidade a todos. Pessoal, a gente vai ter o Dia da Fogaça, que será dia 17/7. É um trabalho bastante interessante, bastante legal para casa, para a gente poder reverter a arrecadação toda em cestas básicas para a manutenção da casa. Vocês podem solicitar até dia 15 pelo WhatsApp da casa, para quem quiser anotar, o número é 11 98885 7007. 98885 7007, e as fogaças serão retiradas no dia 17 entre 12h30 e 15h30. Terão fogaça de mussarela, calabresa e também de escarola. São uma delícia, posso atestar para vocês. A data do próximo trabalho de Preto Velho é 24/7 às 11h30. E para quem tiver interesse em participar do trabalho, o agendamento é presencial aqui na casa, tá bom? A nossa escola de desenvolvimento doutrinário, educação mediúnica, vai abrir uma nova turma agora a partir de agosto. Então, para quem tiver interesse em frequentar o curso, em fazer o curso, que resumidamente a gente chama de curso de médiuns, mas ele abrange toda o conceito da doutrina espírita e também a educação mediúnica. Então, as inscrições também já estão abertas e precisam ser presenciais aqui na casa para receber algumas instruções. As aulas
serão online, tá ok? Então as aulas são online enquanto durarem as restrições. Depois vamos discutindo esse assunto mais para frente. E aqueles que puderem e quiserem contribuir com as cestas básicas, a casa tem um trabalho maravilhoso de fornecer cesta básica a muitas centenas de famílias carentes. Qualquer doação para a montagem das cestas básicas em alimento, em mantimento, próprias cestas básicas ou até em espécie, em dinheiro, com depósito na conta, serão muito bem-vindas e muito bem aproveitadas, tá bom? Então eram esses os recados, dados para depósito ou os dados para fazer a entrega das cestas estão nas nossas mídias sociais. Você encontra lá no Facebook e também no Instagram. Muito bem, os recados dados, vamos fazer a nossa abertura, né? Então eu vou pedir a todos que vamos procurando nos preparar para que essa nossa corrente de luz seja bem efetiva. Vamos aquietando os nossos corações, vamos nos desligando por alguns momentos das nossas preocupações, dos nossos afazeres do dia a dia e focar todas as nossas intenções e vontades aqui e agora nesse Evangelho. Vamos pedindo a presença do nosso Mestre Jesus, abençoando e protegendo o nosso trabalho de hoje, nosso Evangelho de hoje. Vamos pedindo a presença de Maria de Nazaré, com seu manto de amor, que possa agasalhar a cada um de nós nessa noite, ou nesse Evangelho de hoje. Vamos pedindo a presença também de Razim, com a Fraternidade do Trevo, responsável pela implantação e pela divulgação do Evangelho no nosso planeta. A presença de Dr. Bezerra de Menezes e todas as equipes médicas, as equipes de cura, podendo nos abastecer. Vamos ainda pedindo a presença das fraternidades responsáveis pela proteção e limpeza da nossa casa e de todos nós, com os índios Itaporã e Bogotá, os árabes do deserto e os incas. Vamos pedindo a presença dos índios, dos caboclos e dos pretos velhos, que essas fraternidades nos envolvam em sua proteção nessa noite, nesse dia de hoje. E assim, vamos pedindo permissão e licença aos mentores da Fraternidade do Amor e das escolas de aprendizes do Evangelho para dar início ao nosso tema de hoje. Bom, gente, esperamos que todos estejam mais tranquilos e agora focados no nosso tema, que é Brilhe Vossa Luz. Estamos todos vivendo os dias de hoje, né, com algumas dificuldades que temos individualmente e também acrescida das dificuldades especiais, coletivas dessa situação que o mundo está vivendo com esses testes adicionais, vamos falar assim, que estamos todos passando. Mas todos estamos seguindo em frente, ninguém está parado no tempo e ninguém está parado no mundo. Então, com as nossas forças atuais e com os nossos conhecimentos atuais, seguimos em frente. O fato de estarmos aqui andando, mesmo no meio das tormentas, mesmo no meio das dificuldades, já é, por si só, um grande motivo para manifestarmos a gratidão a Deus. A gratidão pela vida e pelos motivos que estamos, pelos testes ou pelas provações que estamos atravessando. Aí, no meio de toda essa situação que estamos vivendo, cabe uma pergunta para que a gente comece a refletir um pouco, né? Podemos nos perguntar, para que estamos vivendo o que estamos passando hoje em dia, né? E aí eu gostaria de, antes de seguir com a resposta, antes de seguir com essa reflexão, fazer uma pequena observação na pergunta, que é o para quê e não é o porquê. A gente sempre tem o hábito, na maior parte das vezes, de quando está atravessando alguma situação ou algum problema ou alguma situação de dificuldade, de nos perguntar por quê. Por que isso está me acontecendo? Por que o mundo está desse jeito? Por que aconteceu alguma coisa? Por que não aconteceu? O porquê não é uma pergunta que a gente considere promissora. O porquê nos remete ao passado, nos remete a que hoje estamos como estamos em função de algo que já aconteceu.
E aí a pergunta que fica é: eu consigo mudar o passado? Eu consigo voltar no tempo e mudar coisas que aconteceram, que hoje são consequências e que estamos vivendo? Não, não dá para mudar, né? Pelo menos a gente não tem a batuta para parar o tempo, para voltar no tempo, para mexer no tempo. Então, a pergunta do porquê, ela é mais uma pergunta histórica que pode ser feita, ela é útil para entendermos o que está acontecendo, mas não podemos ficar prostrados, não podemos ficar parados nessa pergunta que manifesta até uma certa inconformidade. Então, o nosso desafio hoje é perguntar para quê? Porque quando perguntamos para quê, nós estamos direcionando a pergunta para o futuro. Para que eu estou vivendo isso hoje? Qual será o meu futuro em função do que eu estou fazendo, do que eu estou vivendo, do que estamos manejando o dia de hoje? E quando a gente fala futuro, vale só uma ressalva. O futuro é daqui meia hora, o futuro é amanhã, o futuro é semana que vem, né? O futuro é a próxima encarnação. Aí, tudo isso é futuro. Então, o que a gente faz hoje já está refletindo quase que imediatamente, já está refletindo daqui uma semana, daqui um mês, daqui uma encarnação. Não importa. O importante é termos a consciência do para que estamos vivendo o que estamos vivendo. Então, voltando então à pergunta, terminando essa observação da diferença do porquê e para quê, acho que vale em umas próximas situações, quando nos pegarmos perguntando, mas por que isso, mas por que aquilo? Virar a pergunta do para que isso ou para que aquilo. Vai ajudar a gente a passar melhor pelas situações e vai nos ajudar a mudar o que a gente acha que deva ser mudado, porque aí o futuro será modificado naquele instante. Bom, para que estamos vivendo o que estamos vivendo? É porque a gente está aqui agora sendo desafiados a nos melhorarmos. Estamos sendo desafiados, estamos tendo a oportunidade de mostrar o quanto conhecemos, o quanto vivemos, o quanto praticamos a lei do amor, que é a lei trazida por Jesus para todos nós, tá certo? Lá no nosso íntimo, a gente tem os nossos desejos e vontades, enquanto ser filho de Deus que somos, de progredir em geral. Inclusive, uma das leis naturais, uma das leis divinas é a lei do progresso. Tudo progride, tudo sempre anda para frente, né? Não vamos entrar no detalhe dessa lei, são 10 leis, né, morais trazidas por Kardec, que são dos pilares do Espiritismo, inclusive, mas o progresso é inexorável, o progresso vai existir sempre. Isso está dentro de cada um de nós, em que, em função das curas e das pregações, dos ensinamentos... Agora voltou. Voltamos, pessoal. A internet nos deu um sustinho aqui, deu uma balançada, mas estamos de volta. Então, nós estávamos contando aquela história que Jesus estava lá perto, às margens do Mar da Galileia, quando chamou para perto dele os discípulos, subiu no monte e nos brindou com o Sermão do Monte, ou as Bem-aventuranças, E logo após o término, ele se voltou aos discípulos, né? E a todos que também os escutavam em volta, mas especialmente aos 12 discípulos dele naquele momento, e disse: brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isso está em Mateus 16 e também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Brilhe a vossa luz, né? E cada um trabalhando. Voltou. Muito bem. Então, hoje nós estamos aqui na nossa corrida de obstáculos, né? Voltamos pela segunda vez, e que é uma mistura de perseverança com teimosia. A gente está firme aqui. Vamos lá. Então, nós estamos falando, quando Jesus terminou de
proferir o sermão da montanha, o sermão do monte, se dirigiu aos discípulos e disse: brilhe a vossa luz, ou brilhe vossa luz, né? Que para nós isso é uma notícia maravilhosa, uma notícia que faz a gente parar para pensar e falar assim: olha, onde eu vou buscar luz quando eu precisar? Dentro da gente, né? Não é um desafio e tanto? Não é uma notícia maravilhosa, né? Claro que possamos buscar ajudas externas, claro que podemos os nossos mentores, que temos todas as fraternidades que trabalham, que estão aqui nos fazendo crescer, nos fazendo aprender, mas o ponto de conexão com todo esse mundo está dentro de cada um de nós. Mais recentemente temos outras mensagens já nas literaturas espíritas reforçando e nos mostrando algumas nuances dessa grande notícia que somos luz, né? Eu estou desde o começo muito alegre com esse tema de hoje, porque faz a gente ficar feliz em saber isso, né? E a gente refletir sobre isso e ver como isso pode ser manejado, pode ser conduzido por cada um de nós, né? Emmanuel, no livro Consolador, de 1940, na questão 302, ele diz para a gente o seguinte: em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. Agora já foi um pouquinho mais além, né? Além de sermos luz, temos o poder da criação dentro de nós, porque somos luz, né? Isso é muito bom saber, só que traz mais responsabilidades para todos nós. A gente já vai falar sobre isso, né? Emmanuel também no livro Fonte Viva, de 1952, no capítulo 30, explicando a carta 1 de Paulo a Coríntios, ele fala que nós temos a genética divina. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Então, além de sermos luz, como Jesus já nos afirmou, como Emmanuel já nos trouxe em outras mensagens, como no livro Os Mensageiros também a gente encontra André Luiz se maravilhando pela primeira vez, vendo luz fluir de dentro dele, né? Aqui nesse texto, Emmanuel está nos acrescentando a genética, dizendo: se somos de fato luz e somos filhos de Deus, trazemos o gene, temos a genética divina e podemos com isso conduzir as nossas forças, as nossas energias da maneira que a gente divinamente definir. Ainda Joana de Ângeles, ainda uma outra informação sobre isso, Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, que é de 2009, bem mais recente, na introdução, na página 10, nos diz: somos um fascículo, um pequeno feixe de luz emboscado em uma forma grotesca. Ou seja, o que nós somos é luz. Estamos hoje aqui emboscados, estamos aqui hoje presos numa forma grotesca, numa forma de conduzir a nossa vida. Tá bom, acho que a gente tem bastante informação, acho que a gente já tem bastante afirmações que confirmam, não precisaria confirmar, obviamente, mas que trazem complementos àquela afirmação de Jesus, né? Brilhe vossa luz, como também dizendo que nós podemos ser criadores e como nós temos a genética do Pai, por sermos filhos dele. Então, verdadeiramente somos uma centelha de luz. Então, isso nos deixa bastante feliz por saber, isso nos deixa bastante feliz em poder pensar e refletir sobre tudo isso, né? Mas essa luz que está em nós, ela sempre está irradiante, ela está sempre brilhando. O que vocês acham? Na verdade não, né? Ela está lá dentro, né? Mas às vezes
quando a gente está envolto de problemas, ou quando a gente está envolto de situações de dificuldade, a gente esquece dessa luz. A gente se embaralha nos nossos medos, a gente se perde nas nossas incertezas, né? Pensa, não é isso, mas ela fica encoberta. Quem encobre as nossas chamas? O que encobre a nossa chama, né? Os nossos medos, né? As nossas incertezas, quando a nossa fé vacila, né? Quando a gente titubeia, né? Os nossos descuido com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Então, isso vai nos fazendo desviar dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E quando isso acontece, quando esses vacilos, quando essas incertezas, quando essa inconsciência da nossa posição de luz acontece, gera em nós um sentimento de que estamos desconectados do Pai. A gente às vezes acha que está muito distante do Pai. Às vezes a gente acha que não tem a menor condição de se aproximar do Pai no meio dos problemas que possamos estar atravessando, no meio de circunstâncias que possamos estar atravessando. Mas isso não é verdade. Por um simples detalhe. Não há desconexão entre o Criador e a criatura, entre o Pai e cada um de nós. Por quê? Porque está dentro de nós. Então não há como desconectar de algo que está em nós. Não é um ente externo, não é um ser distante. O Pai está presente dentro de cada um de nós, por tudo isso que nós mostramos desde que Jesus nos disse: brilhe vossa luz, e as mensagens mais atualizadas, complementando outros pontos de vista a respeito, né? Porque somos luz, temos o gene de Deus, e a centelha é o próprio Deus dentro de nós. Daí a conexão é permanente. Então, quando nos sentirmos, às vezes, em dificuldades, sem estar enxergando naquele momento alguma saída, procuremos essa centelha, procuremos esse ponto de luz, tirar os véus, tirar os medos, descobri-la das incertezas, firmarmos o pé na nossa fé, que ela existe e que ela está dentro de cada um de nós. E isso será uma mudança muito importante, o crescimento dessa consciência e o uso dessa consciência perante as situações de dificuldade vão fazer a gente entender e vivenciar as situações que estamos passando, o para que estamos passando o que estamos passando. Lembra a nossa pergunta original? Para nos melhorarmos, e para nos melhorarmos precisamos nos conhecer, e nos conhecendo sabemos que temos dentro de nós a centelha divina, acessível a qualquer momento, acessível em qualquer situação. Basta elevar a nossa consciência, basta buscar que acessamos esta centelha. E acessamos, portanto, o Pai. Então vamos lá, vamos continuar, né? Agora, quando Jesus nos disse: brilhe vossa luz, né? Trazendo agora um pouco mais de uma forma, vamos dizer, prática, para uma forma do dia a dia, como é que a gente poderia estar fazendo, o que vai fazer, como vamos proceder para brilhar a nossa luz interior, né? São duas frentes que propomos, que são propostas na literatura, né? Que são propostas: atitude e pensamento. Nossas atitudes no dia a dia precisam ser, vamos treinar para que sejam cada vez mais feitas de uma forma em que nós sejamos os arquitetos dela. Ou seja, né, agindo conscientemente na direção
das leis divinas. Então, atitude consciente direcionada ao cumprimento das leis divinas, das leis morais, isso vai fazer com que a gente aumente o brilho da nossa centelha, expanda e se manifeste. A outra frente são os nossos pensamentos, né? O pensamento é uma força criativa, capaz de criar ou alterar os cenários em que estamos vivendo, por intermédio de ondas que transmitem energia, que transmitem luz. Então a mente humana é um transmissor e um receptor de energia, de ação e reação no tempo. Isso quem disse foi Emmanuel no livro Pensamento e Vida, no capítulo 5. Então quando Emmanuel lá atrás nos disse que o nosso pensamento, que somos criadores, é aí que está o ponto da criação. Nós temos uma força de criação nos nossos pensamentos. Então o jeito, vamos trazendo para a prática, né, de aumentar o nosso brilho é termos os nossos pensamentos alinhados aos ensinamentos, ter os nossos pensamentos alinhados às leis divinas e as nossas atitudes baseadas nisso. Certo? Ok. Mas às vezes a gente sabe que o nosso pensamento não são assim tão automaticamente tão alinhados aos ensinamentos. Às vezes os nossos pensamentos, principalmente quando no automático, perante umas situações, perante os acontecimentos do dia a dia, às vezes são meio distantes, né, do que a gente gostaria que fosse, do que já estamos tendo consciência de que precisaria ser, né? Então, às vezes, os nossos pensamentos saem meio que no automático, meio desalinhados, né, com os ensinamentos de Jesus. O que fazer para irmos melhorando a nossa usina, para ir melhorando a nossa energia criadora? O que fazer, então, para ir melhorando a nossa criação através dos nossos pensamentos, né? A resposta está na palavra educação. A educação que nos proporcionará o aperfeiçoamento segundo as leis divinas, o burilamento de nós mesmos, né? E a educação está apoiada, neste caso, em dois pilares, né? Um pilar é o conhecimento e o outro pilar é a prática, é a vivência. Então, o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, das leis divinas, da lei do amor, é farto a disponibilidade desse material. Podemos citar o Evangelho segundo o Espiritismo, podemos citar o Novo Testamento, as escolas. Nós temos as escolas aqui na Fraternidade, da doutrina, que a gente passa por todas essas leis, a gente detalha, esmiuça. Ou seja, o conhecimento das leis é o primeiro pilar para nós irmos aumentando o nosso brilho, para irmos aumentando a nossa propagação de luz. Mas só o conhecimento não basta. O segundo pilar é a prática do conhecimento, é a vivência desses conhecimentos. E essa vivência dos ensinamentos de Jesus, essa experimentação no dia a dia, que a gente sabe que ninguém vai mudar de um dia para o outro de forma radical, mas é através das experiências e aceitando os resultados e corrigindo e seguindo e corrigindo e seguindo, é que vamos aperfeiçoando o nosso campo interior, o nosso campo íntimo, que alimenta os nossos pensamentos. Aperfeiçoar o campo íntimo tem um termozinho que é muito usado, que é a reforma íntima, ok? Então, a reforma íntima, aplicação dos conhecimentos na vida prática e corrigindo o rumo a cada experiência que não saia tão alinhada aos ensinamentos quanto gostaríamos que fossem.
ou quanto os ensinamentos nos proporciona ser. Ok? Então, aumentar a luz através do conhecimento, através da educação. E a educação calcada em 2 pilares: saber, conhecer o que é o correto, o que é o certo, quais são os caminhos, seguir o convite que Jesus nos fez com o Sermão do Monte, com as bem-aventuranças. Aquele é um caminho, aquele é o caminho, um caminho, e vivenciá-los. Não adianta só ter o conhecimento, repito. Então essa é vamos dizer assim, o que a gente propôs falar sobre brilhe vossa luz, né? Vamos fazer essa luz crescer através disso, aprender o que é certo, segundo as leis divinas, e praticá-las no dia a dia. Ter paciência, ter humildade à medida que vamos fazendo as experiências e corrigindo o rumo sempre que não sair exatamente como a gente quer. Uma dica interessante que queria passar para todos, que o Evangelho segundo o Espiritismo está repleta das lições, né, do amor de Jesus e toda suas variantes, né? E no capítulo 17, Sede Perfeitos, tem um dos exemplos assim mais incisivos, é o homem de bem, que é o que procuramos ser, com a nossa melhoria, ser, né? Através da educação, da educação, aprendendo o que é e praticando como ser, não é isso? Eu vou pedir permissão e licença a todos para ler esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é no capítulo 17, Sede Perfeitos, que fala o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Faz, avalia e vai corrigindo. Pergunta se não violou essa lei, se não fez algum mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem nada contra ele e, enfim, se fez aos outros tudo o que queria que os outros fizessem por ele. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo vão encontrar muitos textos, muitos ensinamentos o tempo inteiro sobre Jesus e o que ele nos trouxe. Essa aqui é um destaque que acho que fecha que não é que fecha, mas que contempla tudo que nós estamos falando de fazer brilhar a luz, tá certo? Praticar educação, aprender, praticar